A paz do Senhor a todos. Hoje mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, conforme eu venho gravando em poucos minutos o entendimento das nossas aulas referente ao livro de Jó, que acontece todos os domingos nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, a qual eu pertenço. Você está convidado a participar todos os domingos, independente de placas de igreja, porque é o estudo da palavra do Senhor minuciosamente por meio da revista da Escola Bíblica Dominical. E o tema dos estudos vem sendo sobre por que sofre o justo. E isso então se refere ao servo Jó, o livro de Jó, e hoje o tema foi quando Deus restaura o justo. Aqui é o último capítulo do último trimestre do ano de 2020. Queira Deus que nós continuemos em 2021, se Deus quiser. Mas hoje o assunto é sobre o justo, a restauração do justo. E o primeiro tópico está se referindo à humilhação de Jó, quando ele reconheceu que ele não entendia absolutamente nada dos planos divinos de Deus. Ele apenas era um servo fiel, temente ao Senhor, íntegro, que não vivia em pecado, vivia em integridade, na qualidade de ser humano, na qualidade de pecador, porém não vivia nas práticas pecaminosas contra Deus. Ele era fiel e justo. Porém, ele foi um homem que foi visto por Satanás, e Satanás desafiou Deus, dizendo que era fácil Jó ser fiel, porque Jó era o homem um dos mais ricos daquela comunidade. Jó era um homem famoso, era juiz daquela comunidade. Jó, ele defendia os menos favorecidos, ele cuidava das viúvas, ele cuidava dos órfãos, ele orientava de jovens ao velho, ele aconselhava, e ele tinha uma bela de uma família e ainda era fiel a seus subordinados, era fiel à sua esposa e ele não se corrompia. Portanto, Satanás viu em Jó que ele não aguentaria se ele perdesse tudo. Deus, porém, conhecendo a fidelidade do seu filho, assim como um pai conhece seu filho, permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, menos a sua vida. Que Satanás tocasse em todas as áreas sentimental, áreas materiais, espirituais, familiar, psicológica, saúde, porém a vida que fosse conservada. E assim Deus deixou Jó, permitiu Jó a passar por uma falência total, para que Jó fosse provado a sua fé, para que Deus mostrasse para Satanás que é possível um homem, um ser humano, ser fiel, ser íntegro e ser na qualidade de pecador e não viver em pecado. Deus provou para Satanás que ele fez o homem capaz de ser honesto, capaz de ser fiel em todas as suas áreas. E aí, no primeiro tópico, então, nós vemos a viravolta em que Deus deu um basta no sofrimento de Jó, e então Jó começou a ser restituído por Deus tudo o que Deus permitiu que Satanás tirasse. Jó teve sua família restituída, teve seus 10 filhos que ele perdeu de uma vez só. Jó teve em dobro as suas fazendas, teve em dobro os seus animais, ele teve tudo em dobro. E os seus amigos o presenteavam, e assim foram multiplicando as riquezas de Jó. Então, esse é o último capítulo de Jó, em que ele dá deixa o seu legado como homem fiel, homem que venceu as dificuldades, venceu as aflições, venceu as afrontas, venceu a perseguição, venceu as acusações, venceu todo o mal, e ele foi abençoado grandemente por Deus. Então ele mostrou que ele é
submisso, assim como nós somos submissos a Deus. Deus nos fez para a sua adoração, para que nós fôssemos submissos a Ele. É tanto que a nossa vida é limitada aqui nessa terra. Por um tempo nós ficamos aqui, mas temos uma alma que repousará nas mansões celestiais. E esta palavra, esse legado, Jó nos deixou, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é perfeito. Ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Ele faz como ele quer e quando ele quer, e usa quem ele quiser, e que o que Deus fez na vida de Jó não foi uma punição ou um castigo, como os seus amigos o acusavam anteriormente, que Jó haveria pecado e tinha algum pecado escondido, por isso ele estava no sofrimento. Mas os amigos de Jó também pecaram porque falaram coisas que Deus não tinha falado, que não era correto diante de Deus, o que eles vinham falando para Jó, pressionando, imputando a Jó pecados que Jó não tinha. E Jó tinha certeza da sua inocência, tinha certeza da sua integridade com Deus. E é isso que nós devemos ter. Nós temos certeza que nós somos íntegros, que nós somos fiéis, que nós somos incorruptíveis, que nós não nos corrompemos com esse mundo. Nós temos certeza que a graça do Senhor está sobre nós. Nós temos certeza que o Senhor está conosco nas nossas aflições, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades. É isso que Jó tinha certeza, que Deus estava com ele. Contudo, ele não murmurou, contudo, ele não blasfemou, contudo, ele não se corrompeu. Então, para nós não é diferente. Deus está mostrando que o castigo que os amigos de Jó se referiam que ele estava passando não era castigo, apenas era uma aprovação da sua fé e mostrar a integridade de um homem que é possível o homem ser fiel ao Senhor. E mostrando também que é possível sim a punição e o castigo de Deus, porém são para aqueles que blasfemam, são para aqueles que se rebelam, são para aqueles que não crêem na palavra do Senhor. Esses terão as suas consequências daquilo que assume a sua posição. Em virtude do seu livre-arbítrio, a pessoa vai escolher o céu ou o inferno. Não existe três caminhos, existe dois caminhos, céu e inferno. Ou você está no caminho do inferno, ou está nos caminhos das mansões celestiais com Cristo Jesus. A palavra do Senhor ainda afirma mais, que quem é amigo de Deus está no caminho de Deus. Quem não é amigo de Deus não está nos caminhos de Deus, e se diz que é de Deus é mentiroso. A palavra do Senhor é bem clara e bem objetiva, não deixa dúvida. Então é necessário que examinemos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ainda diz mais: ai daquele que diz que eu falei e eu não falei nada. Porque muitos chegam e falam assim: o Senhor mandou te dizer, o Senhor falou assim. Às vezes Deus não falou nada e Deus não mandou ninguém dizer nada. Então nós temos que ter cuidado, porque é comum alguém chegar e falar assim: ó, Deus manda te dizer algo, e às vezes Deus não mandou dizer nada. Assim foram o entendimento dos amigos de Jó, falaram coisas que não era correto diante do Senhor. Eles entenderam de uma forma errada e entregaram a mensagem errada para Jó. E no segundo tópico, nós vamos ver que por causa desse erro de palavras que Deus não tinha ordenado aos amigos de Jó falarem a ele, Deus se irou contra os amigos de Jó e fez com que os amigos de Jó se voltassem para ele e pedissem que Jó orassem por eles, porque só através da oração de Jó eles iam receber as bênçãos do Senhor. E Jó naquele momento teve a possibilidade de se negar a orar, porém Jó mais uma vez provou a sua fidelidade, a sua obediência, a sua submissão com o Senhor e orou pelos seus amigos, e eles foram abençoados. E Jó então começou todo o processo de restituição, que nós já comentamos que Deus restituiu tudo a Jó novamente, inclusive a sua saúde e a sua integridade moral, a sua integridade física, a sua integridade espiritual, psicológica, tudo Deus restituiu, porque Jó mais uma vez obedeceu ao Senhor, mais uma vez Jó
estava com seu coração aquebrantado, com seu coração humilde, reconhecendo que o soberano, que ele era dependente de Deus e que ele estava sob a proteção das mãos do Senhor, e ele então ali foi abençoado grandemente. E no terceiro tópico, para encerrar, fala sobre a restauração de Jó, que nós vemos aqui um ponto interessante, que nós já falamos inclusive sobre a restituição, a restauração social e material, psicológica, familiar. Deus restituiu seu casamento, Deus restituiu seus 10 filhos que ele perdeu, tudo de uma vez só, Deus restituiu. E nos deixa esse legado que Jó, ele não se corrompeu, mesmo ele sendo um homem mais rico, mesmo ele sendo um homem famoso, mesmo ele sendo o juiz daquela comunidade, menos ele estando sempre lutando em defesa dos menos favorecidos, sempre ajudando os órfãos, sempre ajudando as viúvas, sempre orientando e aconselhando de jovem a velhos, e ali ele não assoberba o orgulho dele nunca foi acima da sua fidelidade com Deus. Ele se manteve sempre um homem simples e fiel a Deus, e isso Deus agradou-se de Jó, e nos mostra que Deus, muitas vezes, ele não age pelo nosso convencional, aquilo que nós achamos que Deus vai agir daquela maneira, assim como os amigos de Jó acharam que Deus estava castigando Jó por algo que ele tinha feito errado. Muitas vezes nós podemos olhar para alguém e dizer, olha, aquela pessoa está sofrendo, aquela pessoa foi à falência, ela foi ao fracasso, e porque ela deve ter feito alguma coisa de errado, ela deve ter pecado, e nós começamos a fazer acusações, começamos a imputar coisas na pessoa, enquanto ela tem certeza que ela está apenas passando por um momento de provação. Só ela e Deus sabe da situação. Aí eis o perigo da acusação. Você imputar e acusar alguém que está em pecado e que muitas vezes ela não está, porque o que vale naquele momento ali é que ela tem certeza que ela foi sempre fiel, que ela esteve sempre no caminho do Senhor e que aquele momento vai passar e que a vitória vai chegar. Nós não sabemos da intimidade e da fidelidade do projeto e dos planos de Deus na vida de cada pessoa. Por isso, nós não devemos julgar ninguém por estar passando por aflições ou dificuldades, porque todos nós somos sujeitos a ser provado por Deus, se realmente somos fiéis a Deus ou não, e Deus pode provar, e às vezes não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus quer, Ele faz do jeito que Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser e o tempo que Ele quiser, porque Deus é perfeito, Ele é soberano, Ele é inquestionável, Ele é incomparável, Ele não negocia a sua integridade divina com ninguém aqui, nem na face dessa terra e nem no céu, porque Ele é soberano e está sobre todas as coisas. Então aqui fica a minha mensagem. Todos podem participar da Escola Bíblica Dominical nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, independente de igreja, que são ministradas por professores habilitados, estudando a Bíblia minuciosamente, conhecendo Deus por meio da palavra, da Bíblia Sagrada, e cumprindo também um ordenamento de Deus, que é crescer na graça e no conhecimento. Então nós estamos sujeitos a crescer na graça e no conhecimento, conhecer Deus, para que nós não venhamos adulterar a palavra do Senhor, porque a Bíblia está escrito que a palavra do Senhor, ela não falha, ela é verdadeira, ela não pode falhar, e ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula da sua palavra, porque o Senhor vai cobrar duramente no dia do juízo final. Então, que nós viemos ler a palavra de Deus com sabedoria, com discernimento, pedindo inteligência e sabedoria de Deus, para que nós possamos entender a palavra do Senhor, interpretar a palavra do Senhor conforme está escrito, conforme a sua originalidade, conforme a sua essência, conforme o que Deus tem realmente para nos transmitir por meio da Bíblia Sagrada. Que nós
possamos continuar sendo abençoado. Eu já quero desejar a todos Feliz Natal, quero dizer a todos que esse ano, por todas as dificuldades que eu tive, eu tenho todos os motivos da minha vida para agradecer, para ser grata ao Senhor, porque até que Ele me ajudou durante todas essas dificuldades, durante toda a pandemia, durante todas as pestilências que aconteceram, o Senhor manteve as suas mãos estendidas sobre a minha vida e sobre meus filhos, sobre a minha família. O Senhor me concedeu muitos benefícios e por isso eu sou grata ao Senhor. E quero desejar a todos que sejam abençoados, que recebam as bênçãos do Senhor também. Mas não esqueçam que a maior obra que o Senhor tem observado e tem se agradado é a obra do arrependimento. Arrependei-vos dos seus maus caminhos, para que você possa receber Deus no seu coração e tome uma decisão que você venha a continuar no alinhamento de Deus, na direção de Deus, para que você receba os benefícios, porque a palavra de Deus diz, e é bem claro, que o justo pode até sofrer, mas ele não perecerá porque a sua vitória é certa, porque a promessa do Senhor e as promessas do Senhor não falharão, estão escritas e elas vão cumprir na vida daqueles que são justos, que são fiéis, que por mais que seja pecador, mas tem capacidade de se arrepender, tem capacidade de aceitar a palavra no seu coração, tem capacidade de ser fiel, tem capacidade de ser honesto, tem capacidade de respeitar sua família, respeitar as pessoas, tem capacidade de ajudar o próximo, tem capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, porque a palavra do Senhor diz: amai a Deus sobre todas as coisas e as demais eu acrescentarei. Então, está escrito, está valendo 100%, está na Bíblia, está valendo. O que não está na Bíblia são meras doutrinas falsas. Então tenhamos cuidado com as meras doutrinas falsas, meras placas de igrejas falsas, mas que a nossa igreja esteja dentro de nós. Mas nós precisamos nos congregar, porque Deus nos deixou as congregações, as casas de orações, para que nós possamos nos reunir, para que nós possamos orar um pelos outros também. Essa é uma ordenância também do Senhor. E eu desejo a todos que todos possam ter boa saúde, tenham prosperidade, tenham fé e que principalmente estejam preparados para que Deus resgate as suas almas no dia da vinda de Cristo Jesus. Ou se Ele vir antes, vocês possam ter um lugar nas mansões celestiais com Cristo, porque só subirá aqueles que estão preparados. A palavra do Senhor diz que no céu não entra pecado. E quem não crê, a palavra do Senhor diz que aquele que crê e for batizado é salvo. Aquele que não crê, com certeza, a palavra de Deus já diz, é condenado. Então, como é que a pessoa não crê na palavra do Senhor, não crê em Deus e quer morar no céu? Então, não vai. Essa é a grande realidade. A Bíblia não engana, a Bíblia é clara, e eu jamais diria que se você não for obediente, se você não crê na palavra de Deus, jamais você vai entrar no céu. Então, os dois caminhos existem, céu ou inferno, ou você está de um lado ou de outro. Não fique em cima do muro. Venha para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Amém.